Shalom, shalom, seja muito bem-vindo a este canal. Nós vamos agora para a segunda parte da porção da semana de Shemot, de Êxodo, onde Deus aparece para Moisés chamando ele. E há um motivo específico do porquê Deus chamou Moisés. E esse motivo está na primeira parte desse estudo, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo para você que está assistindo depois. Você que está comigo até agora, que o Eterno te abençoe, bendito seja o Senhor pela sua vida, que Deus abençoe Mila, que Deus abençoe meu pai, Shalom Antônio, Miriam, Luiz, Marisa, Maria de Fátima, que o Eterno abençoe cada um de vocês que estão comigo até agora. Então esse estudo é parte de uma live que nós fazemos todos os sábados, então se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja avisado das vezes que nós iniciarmos essas transmissões. Agora nós vamos para o modo como Deus aparece para Moisés. Tudo bem, Deus chamou Moisés e há um motivo para isso que foi estudado na primeira parte dessa porção. Agora, a maneira como Deus aparece para Moisés chama a atenção. Deus aparece para Moisés numa sarça que estava queimando, mas ela não se consumia. E vamos ver os motivos do porquê Deus usou essa maneira para aparecer para Moisés. Isso está em Êxodo, capítulo 3, no versículo 2. Que diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. De acordo com o Midrash, então vou ler aqui os comentários sobre o porquê de Deus aparecer dessa maneira para Moisés. Então, o comentário dessa semana vai dizer assim: de acordo com o Midrash, um estrangeiro, certa vez, perguntou ao Rabi Yehoshua ben Hirsha: o que viu o Senhor para falar a Moisés de dentro de uma sarça? Ou seja, por que justamente essa planta e não outra foi escolhida para uma função tão respeitável? Podemos nos aprofundar na questão perguntando que necessidade tinha Deus de apelar para uma planta para que suas palavras fossem ouvidas. Por que ele não se satisfez com o meio clássico da profecia, aparecendo unicamente ao espírito do profeta? Então, primeira pergunta: por que Deus usou a sarça para aparecer ali para Moisés numa chama que não consumia a sarça? Por que foi justamente a sarça? Aí, Moshe Grilak, que é o comentarista que estamos lendo, vai se aprofundar um pouco mais dizendo o seguinte: vamos nos aprofundar um pouco mais e fazer uma segunda pergunta. Por que Deus vai aparecer para Moisés dessa maneira? Por que Deus não se contentou em apenas aparecer ao espírito de Moisés? Mas, tão somente, ao invés de fazer isso, como é a maneira clássica em que Deus aparecia, quando vinha trazer uma profecia, isso que está acontecendo aqui é inusitado. Se nós lermos a maneira como Deus aparece para Abraão, é dito: e Deus apareceu para Abraão e o chamou e disse: sai da sua terra, pronto. E Deus disse a Abraão. Em outros momentos, e Deus apareceu para Jacó num sonho. Em nenhum momento ou para ninguém Deus apareceu usando uma planta. Mas isso acontece com Moisés. Por que isso? A sarça foi uma necessidade do momento. Começa já seu primeiro motivo. Moisés encontrava-se curvado pelo peso de seus pensamentos. Possuía a mente ocupada com imagens tenebrosas da escravidão e a alma atormentada por visualizar em tons fúnebres o destino do povo. Ou seja, Moisés estava com a cabeça curvada, preocupado, angustiado pela situação dos hebreus que ainda eram escravos no Egito. Diante de Moisés, Deus fez aparecer uma sarça, uma visão concreta, ou seja, não foi uma visão apenas em espírito. Não, realmente apareceu uma sarça. Uma visão concreta, fantástica, inexplicável, que atraiu sua atenção. Então, a primeira razão, Deus queria atrair a atenção de Moisés, porque ele estava profundamente angustiado pela situação dos hebreus no Egito. E tanto é que essa vai ser a reação de Moisés. Versículo 3 diz: Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Ou seja,
O próprio texto já nos mostra que Deus queria chamar a atenção de Moisés e ele apelou para uma cena fantástica porque ele estava muito cabisbaixo, pensando e entristecido pela situação em que se encontravam os seus irmãos hebreus. Então Deus quis chamar a atenção dele, é o primeiro motivo. Moisés postou-se espantado diante deste evento, né? Ou seja, ele levanta a cabeça e ele realmente chama a atenção dele. Que contradizia as leis da natureza conforme as conhecia. O fogo agia contrariamente à sua própria natureza e essência. Talvez o correto seja dizer que a sarça foi a transgressora que se opôs à lei do fogo de consumir os objetos, expondo-o ao ridículo. Ou seja, o que chamou a atenção de Moisés? E agora começa a aprofundar mais a explicação do porquê Deus usou uma sarça. Então, Moisés entendeu. Poxa, as leis da física, as leis, né, do fogo não estão se aplicando sobre essa sarça. É uma lei natural. O fogo vai queimar a sarça. Por que o fogo não está queimando a sarça? Por que, né, qual que é a observação aqui? As coisas não estão acontecendo de uma forma natural. As leis da natureza não estão sendo respeitadas aqui. Que coisa estranha. A sarça se colocou no meio das chamas que a cercavam de todos os lados, mas mantinha sua forma original, permanecendo inteira e intacta. Moisés questionava-se por que a sarça não se consumia. Ele percebeu que, de forma obscura, que as leis da natureza não eram absolutas como ele sempre imaginou. A imagem fantástica da sarça ardente se sobrepunha às imagens do sofrimento que ocupavam sua mente. Olha que extraordinário. Vamos imaginar a mente de Moisés. É isso que o comentarista está nos trazendo aqui. Imagina a mente de Moisés. Como é que estava a mente de Moisés nesse momento? Para você entender isso, assista a primeira parte desse estudo. A mente de Moisés nesse momento estava com a visualização da escravidão de seus irmãos. Desde o momento em que ele viu como viviam os seus irmãos hebreus, lá em Êxodo 2, até esse momento, Êxodo capítulo 3, essas imagens não saíam da sua cabeça. Então, esse comentário está nos fazendo observar de uma forma psicológica. Porque a nossa mente, ela gera pensamentos a partir daquilo que nós visualizamos, daquilo que nós imaginamos. Então, a nossa mente, ela funciona a partir de imagens. Então, a gente vai falando e a gente vai vendo e falando, né? Então, se você prestar atenção, você vai perceber isso na sua própria mente. A sua mente, ela funciona a partir de imagens. Você vê coisas e você vai pondo as palavras que descrevem aquelas coisas que você está visualizando, imaginando na sua mente. Então, quais eram as imagens que estavam tomando a mente de Moisés nesse momento? As imagens de seus irmãos sendo escravizados no Egito. Então, imagine Moisés diante de uma tela de cinema e o que está naquela tela, né? Imagine que essa tela seja a mente dele. E o que está aparecendo na tela? Está aparecendo os seus irmãos escravizados no Egito e morrendo, fraquejando, tristes, angustiados dali, sendo destruídos. É essa imagem que está aparecendo na tela mental de Moisés. E o que Deus faz? Deus começa agora a sobrepujar uma outra imagem em cima de Moisés, ou em cima daquela imagem que ele está vendo de seus irmãos sendo escravizados. Ele começa a sobrepor a imagem da sarça queimando em chamas, mas não se consumindo. E essa imagem começa a se sobrepor à imagem dos hebreus escravizados no Egito. E qual é a mensagem que ele compreende? Deste modo, Deus mostrou-lhe as imagens de uma sarça que ardia e não se consumia, como que a dizer-lhe, do mesmo modo que o fogo não consome a sarça, os egípcios não poderão destruir o povo de Israel. Meu Deus! Ou seja, Moisés, as coisas não vão acontecer de uma forma tão óbvia como você está pressupondo. Porque qual que é o óbvio? Você tacou fogo numa árvore, essa árvore vai ser destruída. Qual que é o óbvio? Os egípcios estão ali escravizando os hebreus vão ser destruídos. Mas as coisas nem sempre vão acontecer de maneira tão óbvia.
as coisas nem sempre vão acontecer de uma forma tão natural. Existe o sobrenatural, o sobre, né? Isso que é interessante. O que é sobrenatural? É algo que se sobrepõe ao natural. Então, qual era a realidade natural que Moisés estava vendo na sua tela mental? Os hebreus escravizados no Egito sendo destruídos. Mas agora ele vê algo sobrenatural, ou seja, ele vê algo que se sobrepõe àquela imagem natural que ele está vendo. E ele entende, assim como esse fogo não está destruindo a sarça, os egípcios não vão destruir o povo de Israel. E aí agora uma esperança começa a nascer no coração de Moisés. Olha que extraordinário. Ou seja, se as leis da natureza são relativas, estando sob controle exclusivo do Criador do Universo, também as leis da história não seriam inexoráveis. Elas também estariam submetidas à providência do mesmo Criador. Portanto, a lei da escravidão egípcia não acarretaria necessariamente o extermínio do povo de Israel. Essa foi a primeira centelha de esperança no coração de Moisés. Após anos de desespero e melancolia, e o Criador ainda falou com ele de dentro da sarça, justamente desta planta desértica, pequena e miserável. Agora, mais uma observação. Qual foi a planta? Foi a sarça. Uma planta desértica, ou seja, solitária, pequena e miserável. Por que então Deus utilizou a sarça? Porque ela era solitária, pequena e miserável. E aí, nisso, os rabinos comentam. Midrash Shemot Rabbah 2.5 diz: para ensinar-nos que não há local vazio da presença divina, nem mesmo uma sarça. Assim, se a presença divina encontra-se em uma sarça, ela também deve se encontrar no Egito, nas cabanas dos escravos, no chiar do chicote e no choro dos bebês lançados no Nilo. Não há lugar oculto para a presença divina, que certamente vê e ouve a tudo. Que lindo! Como Moshe Grilak coloca de maneira poética. Assim como a presença divina estava preenchendo aquela sarça, que era uma planta sozinha, no meio do nada, pequena e miserável. Moisés, que estava tão angustiado pela situação de seus irmãos hebreus, agora entende que a presença divina também está lá no Egito, junto, dentro das cabanas dos escravos, que são simples, miseráveis, solitários, mas assim como a sarça é simples, miserável e solitária, mas a presença divina preencheu aquela sarça, Moisés entendeu que a presença divina também estava preenchendo as cabanas dos escravos, que eram simples, solitárias e miseráveis. Também estava no chiar do chicote e no choro dos bebês lançados no Nilo. Ou seja, Moisés compreende a presença divina, preenche até mesmo o mais miserável dos homens, até mesmo os escravos. E a esperança então reacende no coração de Moisés. A mensagem da sarça atingiu Moisés profundamente, ensinando-lhe muito sobre a essência transcendental do povo judeu. A visão em si teve para Moisés um significado profundo, maior do que as próprias palavras expressas por Deus. Foi como se ele ouvisse as seguintes palavras. E aí, um outro Midrash, Amkir, vai comentar. A natureza da sarça é assim. O homem pode introduzir a mão nela sem se ferir, porque os seus espinhos são curvados para baixo. Mas ao tentar tirá-la, os espinhos penetram, impedindo-a de retirá-la. Olha que interessante essa observação. Os espinhos da sarça são para baixo. Então o homem pode até pegar nela sem se ferir, mas se ele tentar tirá-la, ele se fere. Disse Rabi Pinhas Hakohen Bar Hama, que diz: quando um homem coloca a mão em uma sarça, não acontece nada, mas ao retirá-la, arranha-se. Da mesma forma, quando Israel desceu ao Egito, criatura alguma o notou, mas ao sair, fez com milagres e maravilhas.
Shemot Rabbah, capítulo 2, versículo 9. Ou seja, quando o povo hebreu desce para o Egito, ninguém percebe. Mas quando eles saem do Egito, todos percebem. É assim como ao tirar uma sarça, né, o homem percebe porque ela o fere. Acrescente a isso o fato de que não há possibilidade de se atingir a redenção sem que haja tormento e escravidão. Ou seja, assim como para tirar a sarça o homem é ferido, né? Então a sarça ali representando o povo de Israel. O espinho para baixo, na hora que vai tirar a sarça, fere o homem. Então não há redenção sem primeiro escravidão. O sofrimento do povo de Israel no Egito foi a preparação para um dos mais tormentosos eventos da história da humanidade. A servidão incutiu o conceito de liberdade na consciência dos povos. O sofrimento tiraria este povo do anonimato, colocando-o no centro da história e da cultura, juntamente com sua mensagem espiritual. Assim, o sofrimento adquire o sentido da sarça que não se consome, e é de dentro dela que Moisés foi convocado para a sua missão redentora. Ou seja, assim como a sarça, quando ela é retirada, ela traz sofrimento, a redenção ela é acompanhada muitas vezes de tormento e sofrimento. Mas é justamente esse tormento que prepara o povo para a redenção. Então, é justamente a escravidão no Egito que vai preparar o mundo para conhecer os conceitos de liberdade. É justamente o sofrimento do povo hebreu e a saída deles do Egito que vai fazer desse povo, do povo hebreu, vai fazer desse povo, tirando eles do anonimato e colocando no centro da história e da cultura, juntamente com a sua mensagem espiritual. E não é verdade? Né? O povo que mais está no centro da cultura e da história de toda a humanidade é o povo de Israel. Poucos talvez conheçam a história do povo indiano, do povo indígena, mas a maioria do mundo inteiro conhece a história do povo hebreu. Todo mundo, numa data específica do ano, celebra a Páscoa, não importa como, às vezes de uma forma toda errada, mas lembra a redenção do povo no Egito, a redenção do povo hebreu. Então é justamente essa escravidão que preparou o povo para a maior de todas as redenções, que é só um prelúdio para a redenção final que vai acontecer quando o Mashiach chegar, o nosso Senhor Yeshua. Que o Eterno te abençoe e você receba isso como uma verdade de Deus e espiritual para a tua vida. Todo sofrimento que talvez você está passando hoje, está preparando talvez para uma redenção que você vai experimentar em breve, em nome de Yeshua. Que o Eterno te abençoe, se inscreva nesse canal, deixe o seu like para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Quero agradecer aqui a participação da Marisa, da Mila, do meu pai, do Antônio, da Miriam, do Luiz, da Maria de Fátima. Que o Eterno abençoe cada um de vocês que participou comigo até aqui e que você se programe aí para estar nos acompanhando nos próximos estudos que vamos realizar todos os sábados.